Ele endeusava uma série de figuras dentro do partido, e quando foi buscar respostas, ele praticamente foi quase que convidado para ser retirado do PT. Quer dizer, quando ele buscava respostas e achava que ia ser protegido pela própria ética do partido, ele se sentiu praticamente convidado a sair. Uhum. E aí, essa dúvida e tal, e aí não vem nenhuma crítica ou nenhum elogio falso a partido nenhum no país. O que se quer colocar é o seguinte: Lula Maciel sonha e é digno se aspirar chegar a cargos na política que farão parte da sua história. Você se habilita para isso. Eu acho que você é um dos poucos políticos hoje na Casa do Povo que procura se habilitar de maneira decente e ética pela história toda. Mas tem que entender que este jogo é para ser jogado. Fato. Que conselho eu tenho que dar, enquanto vereador, enquanto membro do PT, aquele jovem que nos assiste agora e diz assim: eu vou ter que vale a pena se filiar a um partido no país? Até que ponto essa causa é nobre? Eu sei que como eleitor eu tenho que eleger alguém para me representar. Então eu agora sou Lula Maciel, vereador. Estou falando com esse jovem agora, que 16 anos vai tirar o seu título e tudo mais, que vai votar na eleição para o ano. O que eu tenho para dizer para ele dessa política? Eu vou acreditar nisso? As coisas podem mudar no nosso país? Que mensagem eu posso passar para ele que nos assiste? Vale a pena acreditar na política? A política tem erros e acertos? Como é que é? Primeiro, deixar claro para este jovem que nos assiste, para todos, na verdade, que nos assistem, que só a política pode transformar. Só a política tem o poder de transformar. Com essa introdução, eu digo que a gente não tem muita saída. Ou a gente participa da política, ou a gente fica de fora das decisões, ou a gente deixa de interferir, ou a gente deixa de participar do processo. Por que eu estou dizendo isso? Nesse sistema que foi colocado, e eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que é um sistema que foi construído para servir a uma classe, e esse sistema que coloca lá, de todas as suas formas de mídia, que todos os políticos são iguais, que é importante para ele, que todos sejam taxados de iguais, exatamente, primeiro para as pessoas, e mais do que isso, não é só iguais do ponto de vista negativo, porque o que se coloca aí, sistematicamente, é que todos erram, que todos roubam, todos são viciados, que todos são desonestos, corruptos. o que se coloca é isso, tá? Quando se coloca isso, nós temos aí dois elementos que eu acho que são terríveis para a formação da sociedade, que é a retirada imediata das pessoas que são honestas do jogo e das pessoas pobres que não têm dinheiro, porque dizem que política é para quem tem dinheiro e para quem é desonesto. Quando você tira as pessoas honestas do jogo e você tira as pessoas mais pobres, que são a maioria, você deixa exatamente que essa turma dominante reine. Começa por aí. Então você desconstruir que política não é uma coisa só para pessoas honestas, não é coisa para pessoas só que têm grana, é coisa para as pessoas que têm interesse em transformar a sociedade e querem se colocar à disposição para isso. Precisa encontrar os meios, E que vale a pena construir lutar. os caminhos que vale a pena, coloco, porque eu sou reflexo disso, pago um preço. Poderia ser prefeito, poderia ser deputado hoje, ser qualquer outra coisa, mas eu acho com a seriedade. E não vale tudo para mim. Então, se tiver que avançar um cargo, para tendo que abrir mão de uma série de elementos que eu construí na minha vida, com princípio, com valores, que eu assumi compromisso comigo mesmo, que é o primeiro compromisso que a gente assume é com a gente, e eu tenho uma série de compromissos que eu assumi comigo, se tiver que abrir mão disso, não faz sentido avançar na política. Mas isso não quer dizer que eu não vou participar da política. Eu vou continuar participando, eu vou continuar fazendo os meus debates, eu vou continuar acreditando. Quando eu entrei no PT foi assim, eu comecei com um movimento estudantil, acreditando na luta. Hoje a gente pode dizer, vale a pena ou não vale a pena, é muito simples. Vamos analisar o país de 20 anos atrás. Vamos analisar o país depois que Lula assumiu. Vamos analisar o país no governo Dilma. Vamos analisar os avanços sociais que nós tivemos. E aí, aquela fala logo no início do programa. Eu tenho que ver o que é que eu tenho como referência. Eu tenho que ter alguma coisa como referência. Então, se eu pego o país de 30 anos atrás, o de 20 anos atrás e o de hoje, a gente vai ver que a gente avançou e avançou muito. O grande problema é
que nós não conseguimos ainda avançar em estruturas que são cruciais para a transformação desse país, dessa sociedade, que é o sistema eleitoral, que é a reforma agrária, que é a reforma da educação. E a própria reforma política. E a própria reforma política. Enquanto a gente não passa por isso aqui, a gente vai ver o tempo todo remendando. É o que a gente tem feito. Remendando uma coisa que já existia há muito tempo e que tem conseguido levar algumas melhorias, sobretudo às populações mais carentes. Exemplo do Bolsa Família, do PROE. Isso é concepção, isso é mudança de rumo, né? Uma perspectiva de atender aquele público. Mas isso só foi possível por quê? Porque nós construímos uma coisa, e é bom dizer isso, e quando as pessoas olham para mim, as pessoas dizem, ali é o vereador do Partido dos Trabalhadores. Quando olha para o deputado X, diz que aquele deputado é do PT, que aquele senador é do PT. Coisa que não acontece com a maioria dos outros partidos. As pessoas não sabem nem... Às vezes, tem político, inclusive, eu já tive poder perguntar, que nem ele sabe o que quer dizer a sigla do partido dele. E isso é comum. Infelizmente. Ou seja, sopa de leite. Aí eu, mesmo com todas as falhas do nosso partido, eu não posso dizer que é a mesma coisa. O processo de formação foi outro, a construção foi outra, a construção de uma identidade foi outra. E você dizer, não, eu sou do PT, por isso. E você dizer, não, com todas as falhas, se a gente for analisar prós e contras, a gente avançou muito mais do que aquilo que porventura tenha acontecido como negativo nas nossas gestões. Então, é esse debate que eu preciso fazer. Então, esse jovem que está nos assistindo agora, você tem que dizer para ele o quê? Vale a pena? Vale a pena fazer a política. Entrar na política também vale a pena? Vale, mas se ele fizer uma coisa primeiro. Sim. Ele tem que definir primeiro o que é que ele não vai fazer na vida. Porque é mais fácil quando você define o que você não vai fazer do que quando você define o que vai fazer. Quando você diz que não vai fazer, você define princípio e valor. Então você defina primeiro o que é que você não vai fazer da sua vida. Entre numa carreira política, profissional, seja ela de que for, mas defina primeiro os seus limites, defina primeiro os seus valores. Bote naquele baúzinho ali escondido que você nunca vai nem olhar para ele. Aí você pode escolher a área que você quiser para trabalhar, inclusive a política. Não tenho dúvida que dá certo. Espero um pouquinho mais. Mas se muda pela política. Isso aí não tem jeito, né? Rapaz, se você chega, por exemplo... Porque tudo depende do objeto. Sim. Tudo depende do objeto. Mas numa sociedade, política é quem determina as regras do jogo. Não, na verdade eu compreendi errado a sua colocação. Por exemplo, se você entrou na política para ser transformado pela política, também é um objeto. Agora, se você entrou para transformar, é outro objeto. Então depende do que você determina. Qual é a sintonia que você tem? O que é que você determina para você enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto mulher, enquanto cidadão? O que é que você determinou para a sua vida? O que é que você definiu que nunca vai fazer? Então, se eu tiver que mexer naquele baúzinho que eu separei ali para avançar, a luta perde sentido, a vida perde sentido. Então, mas para essa pessoa que está nos vendo agora, o político Lula Maciel, vereador, ele está valendo a pena ser político? Vale a pena, com certeza. Assim, quando eu comecei não apenas quando eu comecei... Você tem duas filhas? Tenho duas filhas, Savana e Pétala. Se elas quiserem entrar na política... Ah, com certeza. Não só minhas filhas, todas as pessoas. Por exemplo, não, hoje eu tenho um grupo político e é um grupo muito bom de pessoas que me acompanham, onde a gente compartilha a formação política da gente. Então a gente tem debate, a gente se conversa muito. Todo o pessoal que trabalha comigo, eu tenho um princípio: para estar comigo tem que estudar. Sabe? A pessoa tem que estudar, a pessoa se preparar para a vida, para ascender também em cargos, que não apenas o cargo público, mas a gente precisa ter essa compreensão, porque assim, você está aqui na condição de formador de opinião. Eu sou formador de opinião, tenho o privilégio de ter uma tribuna, eu tenho o privilégio de emitir opiniões aqui, como eu estou emitindo contigo, como você também tem. Se isso que a gente está fazendo aqui não melhorar, não influenciar no conhecimento, compreensão e comportamento das pessoas, nós fomos fracassados. Então eu tenho uma vida... Durante 6 anos, de maneira específica, o Lauro de Freitas Debate tenta, de alguma forma, contribuir para a sociedade. Não é verdade? Então, assim, se a gente não consegue ter essa influência benéfica para a sociedade a partir das pessoas, não faria sentido exatamente nada. Então, por que eu estou dizendo que vale a pena? Porque hoje eu tenho inúmeras pessoas que fizeram e que fazem parte da nossa relação
e que a gente sabe que melhorou muito. Por exemplo, o programa do ProMuni. O ProMuni. Quem abriu o debate do ProMuni fui eu na Câmara, para que a gente tivesse um programa de universitário, que tivesse bolsa para as pessoas carentes e que não fosse controlado politicamente e que tivesse instrumentos legais que permitissem que as pessoas pudessem participar. Depois a prefeita veio e transformou num grande programa, mas a gente abriu o debate. Hoje eu tenho mais de 1000 pessoas que fizeram ali cursos de ponta, que fizeram ciências biológicas, que fizeram odontologia, que estão fazendo administração, enfim. Então a gente acaba construindo isso, mas por que foi construído? Por causa da política, mas não foi só a política de forma automática, foi por causa da compreensão de Lula Maciel, né? Que abriu o debate, a minha opção, a sensibilidade da prefeita e a construção política da realidade. Se não fosse a política, não teríamos isso. Então a gente precisa ter essa compreensão, onde a gente precisa ter alguns elementos definidos. O que é que eu defendo? Quem eu defendo? Por que eu estou aqui? Qual é o objeto? Né? O que é que não vale a pena? O que é que eu nunca vou fazer? Então, se a gente não tiver definido isso, aí vale tudo. Aí vai pro caldeirão. E a vida não vale tudo. E a minha vida não vale tudo. E a minha política não vale tudo. Então, é dentro desses elementos que eu aconselho. Agora, se não definir essas coisas, aí meu filho, não tem política, não tem nada, é melhor ficar em casa, não faça nada, porque certamente você não vai construir nem para você e nem para os outros. Recado dado, portanto. Eu acho que é por aí. Vereador, considerações finais. Eu sei que o nosso bate-papo precisa ser, inclusive, eu tenho que trazer até em algum momento Gilmar. Vou precisar do vídeo para colocar no meu site. É obrigação nossa. Meu site. Sabe que é obrigação nossa. Terça-feira, o Amerson sabe. Mas deixa eu falar aqui, Rui. Não, considerações finais. Legal. Você então, tá aí. Eu queria aqui agradecer a equipe LFTV, e faço isso na figura do seu representante aqui, que é Rui, a quem tem um carinho, uma amizade especial. Tenho certeza que a gente se identifica, né? A gente tem essa coisa de ser verdadeiro, né? De ser olho no olho, de nunca ter duas conversas, assim, o que a gente diz aqui, a gente diz ali e acolá. Eu acho que isso é uma marca, sobretudo da pessoa que faz, envereda, né? pela carreira pública, coletivista, de um modo geral. E isso a gente tem conseguido dizer que a gente tem um mandato muito, que é um receptáculo, né? das demandas sociais, o que tiver e porventura entendam que a gente precisa tratar, a gente trata. Nós vamos ter uma questão urbana para discutir na cidade e eu vou estar na comissão fazendo esse debate. Para quem não sabe, por exemplo, a emenda que travou, digamos assim, em 2007 a verticalização da cidade foi minha. A gente que travou a verticalização da Priscila Dutra, do Mirage e de outras áreas. Foi a gente que trabalhou condicionantes exatamente para dar uma freada naquilo, à luz do que a gente entende também das questões urbanas. Nós vamos estar discutindo agora, eu vi na última revista Village Magazine aí, a gente viu uma série de reportagens aí do prefeito, que ele pensa em fazer algumas coisas que eu entendo que são desnecessárias. Ainda vamos precisar abrir um debate para ver se de fato são, se não são, como é que ajusta, se de fato há essa necessidade de ser feito, quem ganha, quem perde, o que ganha, o que perde. A gente precisa estar o tempo todo fazendo esse debate. Sintonia fina. Exatamente. E vamos estar fazendo uma coisa que aí sim a sociedade precisa estar participando. Eu acabei não concluindo o raciocínio quando a gente falou do Conselho Tutelar, né, que o problema é muito maior, não pode ser fracionado, não pode ser dividido em cima dessa ou daquela questão, tem que ser uma coisa macro dentro de um programa de políticas públicas de atenção ao direito da criança e adolescente partindo das famílias. E para isso nós construímos o ano passado já uma lei municipal, nós criamos a Frente Parlamentar Municipal em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, onde muito provavelmente teremos o lançamento agora no mês de maio, e eu estarei à presidência dessa frente, que é para a gente poder chamar os atores da sociedade, especificamente aqueles que necessitam da política, mas aqueles também que de alguma forma já atuam na área, né? Já têm proposições de algumas atividades ligadas a essa área, para a gente poder construir o nosso plano municipal de direito da criança e do adolescente, de que forma a gente vai ampliar o nosso programa de creches, que até 2016 a cidade tem que estar 100% coberta com as creches. E não é apenas a creche, é como é que a gente trabalha a presença do psicopedagogo, como é que eu tenho uma presença, como é que eu tenho um psicólogo para trabalhar as crianças que sofrem de diversas formas, às vezes em seus lares,
Então, como é que a gente começa a desconstruir, né, esse medo, né, digamos assim, dessas crianças, que nós temos que ter profissionais. Então, e uma outra coisa que essa frente precisa, e nós vamos propor isso, é analisar custo-benefício. Gasta-se muito com a educação. Gasta-se muito. Gasta-se mal. Gasta-se muito com a educação. Qual é esse custo-benefício? Tem um problema que é grave, por exemplo, é você ter em torno de 80 escolas municipais, deve ter, não sei a proporção, mas deve ter boa parte delas que deve ser diretamente concluindo o fundamental, que é agora o 9º ano, e depois essas crianças saem em busca das vagas nas escolas estaduais. As mães têm que passar a noite. Então isso para mim é desumano, desnecessário, malvado com as pessoas. Se eu tenho que sistematizar, as pessoas têm que ter ali os seus filhos no 9º ano, já sabendo qual é a escola que vai, quem tem que construir isso. Quem tem que construir isso é o poder público. Isso é uma questão de atitude e de gestão. Tem que automatizar isso, tem que sistematizar e dizer, você vai para essa escola, se você não quiser ir para outra, é um problema seu, mas nós já temos a vaga e tal. E construir de fato a possibilidade de aquele aluno continuar estudando, porque isso é um elemento que pode ser inclusive causa do seu afastamento da escola, e mais do que isso, ter um acompanhamento do indivíduo como cidadão. Porque o Estado investe, o município investe. Eu preciso ter o raio-x dele. Eu preciso saber o que é que ele está fazendo da vida hoje. Eu tenho que ter um cadastro dele. Se já está trabalhando, se não está, se fez algum curso, se é universitário, se não é. Eu tenho que ter um cadastro unificado entre as secretarias sociais e da educação, que é para analisar o perfil do cidadão. E deixar muito claro que não é um cadastro político, né? Não, não é. Esse é o outro lado. É para você não trabalhar esse cidadão apenas como estatística. Porque não faz sentido eu dizer, eu tenho tantos jovens nesse ou naquele programa, mas você não sabe hoje qual é o perfil dele, qual é o perfil da família, como é que ele está, né? Precisa só disso ou precisa de mais alguma coisa? As ações na prática. Exato. Né? Isso se eu quero resgatar o indivíduo, ou se eu quero investir no indivíduo, tem que ser dessa forma. Se não for, aí é jogar para o número, é jogar para as estatísticas. E acho que para mim isso precisa ser repensado, porque eu não coaduno com esse pensamento. Mas o mais é isso, uma boa noite a todas e todos, né? Acompanhantes da LFTV, de Rui, deste programa maravilhoso, e que Deus nos permita estar juntos mais vezes, claro, comentários, e nos permitam mais lutas e mais vitórias. E mais defesa da sociedade lá de frente. Sobretudo, com certeza. Muito obrigado. Com essas palavras eu encerro o programa de hoje, agradecendo de maneira especial ao nosso convidado, o vereador Lula Maciel, já fazendo um convite público aqui ao presidente da Câmara, que você falou, Gilmar. A gente precisa entrevistar desses 50 anos, sobretudo, mas sobre esse trabalho, um desafio novo para Gilmar, vereador já, escolado, mas que tem, na verdade, uma responsabilidade muito grande com o nosso município. Está convidado aí, aberto, quando quiser, sabe disso, está em casa, será tratado não apenas com a atenção que o caso requer, mas sobretudo porque se trata de um homem de bem. O nosso programa de hoje fica por aqui, muito obrigado, até o nosso próximo compromisso e continue assim na nossa programação. Tchau, tchau. Lauro de Freitas em debate. Oferecimento: Fuzi Engenharia e Consultoria Limitada, ajudando a construir o futuro. Faculdade Apoio. Excelência no ensino.